Agora começa assim. Entrada. Bem, Estávamos aonde? estávamos a falar, estavas a dizer que tu agora sabias que não era bem aquilo, ou que sabias melhor aquilo que te movia, ou para onde tu te querias mover. Que não era Uhum. bem essa coisa de estúdio. Exatamente, sim. Estava-te a dizer que tinha tido essa experiência e que tinha sido uma coisa, está a ser uma coisa maravilhosa e tinha sido, mas que cada vez mais é uma coisa que eu percebo que não é o meu caminho. Que o Hum, caminho tem a ver com, estava a falar da partilha e estava a falar de estar com os outros e cada vez mais acho que é uma coisa coletiva do que mais uma coisa coletiva do que uma coisa individual. e que, e que estou nesse caminho de experienciar, experimentar as coisas e perceber o que é que quero fazer, o que é que não quero fazer. E acho que vai ser importante para o futuro, mas vejo um futuro, consigo ver, sabes? Sim, Sim, consigo ver. Há uns amigos que dizem uma cena que é Future is Bright. E eu future adoro is essa. bright. Future is Bright. Yeah. Isso é maravilhoso ter essa visão de futuro E há outro amigo que me luminoso. está sempre a dizer que a vida está demais. Adoro essa percepção A sobre a vida vida. está A vida demais. está demais. É tão Eu bom. adoro isso, sabes? Sim, E sempre tentar puxar a parte, a parte mais luminosa, a parte sim, mais sim, positiva. sim, sim. Especialmente quando tenho tudo o que é tipo o meu ser, sabes? Quando tenho todas as faculdades, quando vejo bem, quando ouço bem, quando posso comer bem, quando estou na flor da minha idade, sinto-me assim mesmo um privilegiado a todos os níveis, porque nunca tive, já te falei um bocadinho do meu plano e do que é Sim, que eu imaginei para a minha vida e nunca tive nenhum momento em que eu tivesse a fazer uma coisa que eu não queria ou com isso que eu não me é. identificasse e sinto uma gratidão enorme, sabes, pelas pessoas que estão à minha volta, pelas pessoas que eu atraio e estava-te a falar que agora vou, no início do ano, vou começar o ano assim de uma forma linda, porque a minha tia está a preparar uma festa enorme com a família toda e Isso é com os só o amigos. início, depois Isso é agora há só o o resto. início. Sim. E vou passar o ano a fazer uma coisa que eu adoro, que é tocar. Ela convida-me para tocar lá. E depois no dia a seguir vou para a convite dos Drexlers, vou para o Uruguai, para lá Serena. Vai ser também uma viagem muito bonita, acho eu. A Dani vem comigo. Vai ser Também, maravilhoso. também acho que sim. Significa que eu tenho mesmo de me apressar a convidar a Dani. Pronto. Sim, exatamente. Vai. Ou então fazes depois de cada vez. Ah, não, 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 não. E sim, depois vou para São Paulo porque vou lançar o Protocolar Volume 2, que é a continuação do projeto com o Paulo Novaes, que é um grande amigo de lá de São Paulo, com quem eu já troquei assim, pá, infinitamente. Já troquei muito, desde música, a momentos, a amigos. Ele apresentou-me muita gente lá no Brasil e está a ser uma viagem lindíssima. Nós começámos um projeto que se chama Protocolar e fizemos o volume 1, lançámos-lo assim completamente independente, porque ele também é independente. Ok. E agora compusemos o volume 2 a última vez que eu estive lá no Brasil, e agora vamos lançá-lo lá, sabes? Então acho que vai ser um momento, uma viagem, vai estar verão, vai ser assim. Sim, Eu já. nunca fiz isso, não sei se tu já fizeste, Não, de, não, de cortar o inverno a meio e ir para o não. verão. Adorava este Deve ser. momento. Yeah, Adorava. yeah, yeah. Pá, deve ser uma sensação mesmo estranha, mas Sim, linda, sabes? sim. Tipo de repente poderes aceder a outra Estou no hemisfério temperatura. sul. Completamente. E há pessoas que fazem isso, sabes? Que vivem Sim, o ano todo no verão. sim, sim, Deve sim. ser uma energia viver o Sim. ano todo no verão. O sol interno sempre ali a bombar o calor. Sim, Não, eu por completamente. acaso adorava. Por acaso acho que sim. Mas acho que vai ser uma viagem incrível para ti em vários sentidos. A parte tipo, Mesmo. de tu ires tocar, cantar, explorar, namorar, Uhum. conhecer. Acho que vai ser ainda outro janeiro que volta daqui a, sei lá, Completamente. a 3 meses. Porque é esta Completamente. história, né? As viagens que nos enriquecem tanto, trazem-nos Mesmo. tanta perspectiva também sobre as coisas. Mesmo. Sempre que viajo sinto essa meio que expansão de consciência. Não É sei uma se tu sentes. expansão. Sim, olha, é assim. Completamente. Não te contei muito sobre mim, porque isto não é um episódio sobre mim, Uhum. mas há bocado estávamos a falar sobre a questão dos públicos e tu disseste que, né, tipo, Lisboa e Porto é uma coisa e depois noutros sítios é outra, e pronto, não generalizando, mas há Uhum. realmente essa diferença. Mas eu vivi 7 anos em Paris e 1 ano em Londres. Uhum. E
e pude assistir realmente a diferentes públicos e eu própria tornei-me num público, não é? Numa Diferente. audiência diferente. Só por Ta- ter vivido isso, sim, completamente. sim. Fosse por qualquer experiência nova que vivia lá fora ou por alguma pessoa nova que chegava à minha vida e que me trazia uma perspectiva nova, tenha sido o contacto, por exemplo, com pessoas de culturas bastante diferentes, mas tipo mind-liked, tipo, nós tínhamos quase a mesma mentalidade, mas sei lá, tu conheces pessoas que nasceram e viveram no Japão. Uhum. Tens sempre alguma coisa nova, tens Sim, sempre sim, alguma perspectiva nova sobre o mesmo tema. sim. Repara que ao bocado estava-te a falar de Lisboa e no Porto, porque era meio uma generalização Sim, para chegar a uma ideia que eu estava a querer expor, mas mas às já vezes tive nem um é público assim, né? incrível em Oliveira das Meias, É isso, às já vezes tive não é um assim. público incrível em, sei lá, ou seja, nem é uma coisa. Não, não, não dá para ser preto no branco Não é, nunca. não é É, preto no branco, é, até porque isso acontece em muitos lugares e lá está. Esta exigência para com o público e a exigência para com quem está a consumir vem de eu perceber que, mesmo fora de Lisboa e do Porto, as pessoas querem receber outra coisa. claro que sim. E isso é, pá, eu acho que é a coisa mais rewarding que existe, é tu É, perceberes, pá, não, não há aqui elitismos, estás a ver? Não tem a ver com uma ideia de que Lisboa é melhor, ou que o Porto é melhor, ou que a outra cidade é pior. Tem a ver com isso, tem a ver com. Tem a ver com formas de. Acho que com mentalidades, sabes? sim, sim. Com mentalidade. Não tem nada a ver com localização, Não, e não sem tem a ver dúvida. com a localização, Não. até porque muitas pessoas que estão em Lisboa e no Porto vêm de fora, estás a ver? É. Vêm de outros Sim, sim, sítios. completamente. E então eu acho que tem a ver com capital, tem a ver Sim, com centralização, sim. com estrutura e com capital. Estás a ver? É. Acaba por ser nestes sítios onde tu vês mais dessas coisas. Sim, Não quer dizer sim, que essas sim, sim, pessoas sim. sejam Não, e tu podes ir a isto um ou aquilo. cineteatro de uma vila qualquer no meio no interior de Portugal e ter uma experiência incrível que é Sim, partilhada, sim, né? Porque é um completamente. bocadinho isso, né? Um bocado esta simbiose, esta comunhão, né? Que se faz tipo artista e audiência. Uhum. O pior é quando isso não existe e podes estar até nos melhores palcos do mundo e não o sentes. Sim, Isso, sim, não interessa muito aquilo que o sítio, completamente. isso eu sei. Então, Sim. eu, eu ainda tenho aqui algumas questões, Uhum. porque, hum, por exemplo, sem ser tanto sobre o teu ser, mas sendo a letra do Dispersão, do single Uhum. que saiu agora, e Uhum. que eu já ouvi em repeat vezes e vezes e vezes, e acho que ouço todos os dias. Uau, que lindo, A sério, porque acho que está mesmo brutal. Está aqui uma fã convicta. que lindo. Fico mesmo Ah, contente. pá, eu gostava que tu, se quiseres, claro, tu pudesses partilhar o que é que sentiste quando escreveste ou o que é que estavas a sentir quando escreveste. Uhum. Porque eu não tenho coragem para agora para declamar, não é? O verso. ah, mas eu sinto que há ali também às vezes a parte do antagonismo que falámos do solidão, Uhum. mas acho que é mais profundo ainda. É uma. Este álbum trouxe um processo novo à minha ideia do que é esculpir uma canção e produzir uma canção. Hum, E trouxe-me uma certeza de que eu podia aceder a esse lugar quando eu quisesse. Ou seja, este álbum é todo maturado em termos de ideia em Melides, mas só é feito quando eu chego a em Lisboa. Lisboa. Ou seja, só quando eu consigo ver de fora, Aham. não pensando bem, já havia um bocadinho isso, desse parar para ver de fora sem lá dentro ficar, vem de um poema que eu escrevi também com uma malta do Brasil. E é muito curioso porque o disco vem de um lugar em que eu não tinha nenhuma dúvida do que é que ia pôr cá fora, Isso sabes? é E nunca me tinha incrível. acontecido. Ah, E nunca me tinha acontecido, ou seja, isto só para começar, o que é que foi o processo? Ou seja, uhum. o Fugacidade surge de conclusões às quais eu cheguei e depois pôr tudo no papel no voice E depois memo e no. Sim, gravar e sim, não sei sim. o quê.
ou seja, o de expressão surge num vómito, sabes? Ah, Tipo assim, é tudo. que é. E aquilo é um vómito. E eu, foi a primeira vez que eu senti, ok, vou escrever uma música com este título. E a música sai. Eu sentava-me e Sim. dizia, estes vão ser os títulos do disco. E nunca me tinha acontecido isso na vida. Os Mas, títulos vão ser Deus Algoritmo, Dispersão, Padrão, não sei o quê. E eu punha, abria uma página, não é, nas sim, minhas notas, ou ao escrever, ou sim. whatever, e escrevia Dispersão. E de repente, no momento em que eu queria que aquilo saísse, eu punha aquilo no papel. Então a resposta que eu te posso dar é não sei. Porque, porque ao mesmo tempo isto nunca me tinha acontecido. Sim, Estás a ver? é tipo, Ou seja, foi um vómito de pensamento e pá, tu estás a dizer que não tinhas coragem para dizer, se quiseres eu digo, na boa, tenho sim, tanta coisa para é, dizer que fico em silêncio sem me tá conseguir ali. mexer. Pronto, é isso, sabes? É que isto faz-me pensar, Sim, sabes? sim. Eu tenho este defeito de qualidade em que eu associo as coisas sempre a alguma coisa. Uhum, Ou fazem pensar, ou eu fico tipo, será que é isto? Ou será que é? O que é que é? uhum. Quero chegar ao cerne, Sim, mas não há. Acho que eu sou apaixonada pelo processo do pensar e do percebo. associar as coisas. Então, Uhum, o, esse quer dizer tanto, mas fico em silêncio e o entro em dispersão e a confusão uhum, é algo que eu acho que muitas pessoas sentem todos os dias. uhum. E que não conseguem verbalizar, concordo. E por isso é que queria frisar tanto que eu próprio não sei como é que o fiz, porque Não. é um momento de canalização É uma e de tu canalização. dizes, eu tenho isto para dizer, mas como é que eu vou dizê-lo e qual é que é a melhor forma de eu o pôr cá fora? Especialmente quando tu estás a falar de não conseguir falar. É. Porque eu estou a falar sobre não conseguir falar. Sim. Quais as Sim, palavras que tu podes usar para para expressar isso. expressar isso? Sim, e em português. Sim, em português. Porque depois Que é é, tipo. há todo Há um um espectro peso. aí E de há um não. peso às vezes Sim, nas palavras sim, também. Sim. completamente. Eu não sabia desse peso até agora, quando eu fui cantar o hino agora ao Observador. O Eu vi Observador também. convidou-me. Sim. E eu, pá, normalmente não me acontece. Sou uma pessoa calma, Hum. mas antes de cantar Deu-te comecei a um. ficar nervoso. Hum. E estava a falar isso com um amigo, com o Fred, e ele O estava-me a Fred. dizer, o Fred Martins, sim, Sim, sim. Fred. Eu também, sabes que eu já mandei uma mensagem também para o Sério, convidar acho que para vai ser um isso. convidado muito Não interessante. Ele é uma é? força de viver. Não. Adoro o Fred. E ele estava-me a dizer, mas normal, estás maluco, aquilo carrega a canção, tu estás a entregar uma canção, pá, e nesse momento em que ele me está a dizer isto, eu estou Ok. a descontrair Obrigada. e a dizer, ok, não tinha pensado nisso, realmente estou a pegar numa canção que tem anos e anos e tem memórias associadas e Quer dizer, foi carrega ali um Camões, legado, não é? Tipo. tipo, pá, carrega um legado de, o quê? O Camões? Não, Não, não não, o foi. hino foi o Alfredo Quilo, Oh, foi o Alfredo espera. que compôs, mas não sei se escreveu, Porquê que eu fui buscar o Camões para aqui? mas eu não sei quem é que o escreveu. Eu acho que o Alfredo Quilo o compôs, mas não Porque o sei quem é que o escreveu. musicou, não é? Sim, que musicou, mas não Espera, sei quem é que o bem, escreveu. malta, nós já vamos estar net ver. Exato. Já está. Ahm, Agora é porque eu tenho quase a certeza, mas agora está aqui o meu lado não duvidoso da interessa, memória. Tá depois bem. vamos ver. Tá. E de repente eu percebo, ao conversar com alguém sobre isso, que realmente eu estar-me a entregar àquela canção tinha um peso, Sim, sabes? sim, Está a ser uma descoberta também, porque eu nunca associei, sempre fui muito leve com as palavras, sempre fui muito. Ou seja, elas podem carregar um peso, mas eu sempre achei que eu não o carregava. Sabes? Como se houvesse eu e eu próprio, sim, e a capa de eu próprio fica com as palavras, e depois sim. isto eu que não me afeto por elas. Isso já não acontece. É, Já não é acontece. mas é fácil e era bom esse sentir da leveza das palavras, porque realmente é aquilo que também permite o só partilhar, Uhum. ser, sem estar com muita Com coisa, não julgamento. é? Assim, Sim. sem julgamento. Mas às vezes, quanto mais aprofundas os teus processos internos e não só externos, começas a perceber que a mesma palavra para ti não tem o mesmo significado para mim. Uhum. Ou
o significado existe, mas a forma como eu a recebo não é a forma como tu a emitiste. É a questão do significado e do significante, não Sim. é? É a questão de teres significantes O que diferentes é que para eu significados o diferentes. que é que eu associo àquilo que é completamente diferente daquilo que tu associas? Completamente. E pronto, isso dá 20 mil horas de interpretação se for preciso de um poema, de uma Uhum, canção. uhum, Porque, e é por isso que é tão bonito também, porque permite realmente vários sentidos numa só uhum. música. E de não haver uma resposta certa sobre nenhuma Não há, interpretação. não há. Isso é aquela coisa que as pessoas têm. Inclusive eu, às vezes, tenho de me soltar. Uhum, Não, tenho, quero. uhum, eh, o ser realmente mais desapegada do sentido literal das coisas ou uhum. não. Sim. Não é? Isso é uma viagem É difícil. uma viagem, É. é a viagem. Mas é importante É, darmos a ela. é, Yeah. é realmente É tirar menos divertido. uma camada. Sim. Menos uma Aquelas camada. capas que falava. Sim, epá, é que eu até por acaso nunca achei que fosse assim uma questão muito de capa e do que vejo, do que sinto também aqui em relação a ti a falar contigo, vejo que também não as carregas, mas às vezes há certas situações, certos momentos, certas pessoas que te podem fazer. É como é o típico da adaptação do ser camaleónico e do ser empático também. Ah, só que há algo que vai para além disso, que é o tu saberes, tipo, tu conseguires ser tu, ser genuíno, seres quem tu és, ok, flexibilidade, adaptabilidade, certo, mas não te esqueceres disso, Uhum. para além da palavra, ou para além da interpretação, ou para além do que aquela situação te pode. Eu olho muito para a consciência de uma forma horizontal e não vertical. Ou seja, eu acho que a consciência é uma espécie de uma espiral horizontal É uma em que espiral. nós podemos estar num ponto, num determinado ponto, num momento, no momento a seguir estarmos noutro ponto e num momento a seguir voltarmos ao Outra, mesmo sim, momento. sim, completamente. Ou seja, Completamente. eu acho que há uma espécie de um pre-concept de que a consciência é vertical. Ou seja, que há uma verticalidade Sei, no que é nós existe. conhecermos, porque as pessoas acham sempre que, ok, já ultrapassei isto, então não vou voltar a. Não, mas o desafio apresenta-se de formas diferentes para o teu padrão. Completamente. E vai-se apresentar sempre de formas diferentes. Completamente. Portanto, tu há bocado estavas a dizer, parece que não carregas as capas, também carrego. Sim, Estás a ver? mas é de forma diferente. Também as carrego e também acho que todos temos máscaras sociais. Sim, Acho que todos temos uma. Acho que há pessoas que deixam isso mais visível do que outras. Mas acho que toda a gente carrega o seu quê de máscara social. E acho que é um bocado essa ideia do persona do Bergman, não é? Essa ideia de que nós nunca deixamos a nossa persona, até para nós próprios. é verdade. Porque nós criámos uma narrativa para nós próprios, É o que nos segura. sim, que nos hold on, É, exatamente, que é, nos mantém, não é? sim. E que nos faz viver Ah, Então isso é complicadíssimo nós acharmos, e tu há bocado estavas a falar sobre a nova espiritualidade e sobre toda a forma como nós estamos, esse olhar para dentro fez com que surgissem determinados negócios hum, que nos fazem, de certa forma, olhar para aquilo quase com distância ou com cuidado, porque tu percebes, ok, a pessoa está realmente a querer usar isto para fazer dinheiro. Ou está a querer. E tu percebes que não é, que o caminho não é esse, que o caminho pelo menos para mim, olhar para dentro sem, sem achar que esse olhar não se vai repetir. Estás a ver? esse olhar vai se Vai-se repetir. repetir. É, Vai-se repetir. é. E tu vais até morrer, na minha ótica, estar em padrões do que te foi construído pelos teus pais e pelos teus avós, pela tua família. As pessoas procuram a E cura, sabes? É sim, o sim, sim. heal. Mas é por isso que eu queria falar da nova espiritualidade, porque essa forma de heal é um bocado utópica, É utópico. é um bocado olha, é mais uma construção da sociedade para nós acharmos que não somos o suficiente. Não é? Completamente. Eu vejo Antes muitas era tipo, pessoas.
concretiza, concretiza, faz, faz, faz. Agora é, you're not healed yet. Exato, eu vejo muitas pessoas meio que a julgar o facto da pessoa não estar completamente à vontade ou não estar. Isso não significa. Eu posso estar 100% à vontade num dia, no dia a seguir estar na Ai, merda. ou E, mesmo e em não, 2 horas diferentes também. e em horas diferentes. Eu- E estares. E isso tem a ver com oscilações. E acho que há um bocado esta ideia utópica, mais uma vez, de que nós estamos sempre bem, ou de que podemos estar sempre bem, e que podemos ser curados de um mal maior que a sociedade nos deu e nos fez. E, Sim, sim. e isso é utópico, mais uma vez, sabes? E, Tipo, é são New e é a Age. cena dos outros, é outra vez a cena dos outros, a sociedade, os outros, Exatamente, são os outros. Ah, não, tipo, está exatamente. tudo bem. E tu vês pessoas opá, que estão a trabalhar coisas internas e que estão sempre nesse modo Sim, isso também é e um. não se É abrem. quase que. Pô, aí é que está. Isso Aí é que está. É que tipo, de que te serve? Pronto, isto já é outro tipo de discussão também, mas é que de que te serve de estares ali na tal espiral que eu estou a fazer assim, mas que eu gostei muito foi muito interessante a espiral horizontal, Uhum, porque para mim faz ainda mais sentido agora. uhum. Mas de que serve de estás ali no remoer se depois tu não te permites abrir-te a novas. Quer dizer, Ao uma momento, perspectiva. ao momento, ao Ao que sim, estiver a estar acontecer. ali, tipo. Sim, sim, Ah, sim. Sim, é meio tipo, categorizares respiras. mais uma vez, meio categorizares mais uma vez o que estás a pensar ou o que estás a sentir. E Ah, muitas vezes eu caio nesse pensamento de estou nervoso por causa disto, estou a sentir-me ansioso porque não sei. E às vezes não é só uma causa. Às vezes é uma misturada de coisas, é uma série de coisas. Às vezes tu estás só ansioso porque está chuva. é Ou verdade. porque não, às vezes é simplesmente ansiedade. Não é Sim, preciso e estar deixa. sempre a contrariar Olha, isso. aceita. Exatamente. E que eu ia chegar, Aceita. acho que tem a ver com aceitação Aceitação. e com tu estares tranquilo com o que vier e não contra o que vier. Acho que é um bocado isso. E eu Completamente. acho que os É. artistas fazem isso, não fazem mais do que aceitar que veio um som de não sei onde e incorporá-lo. É. Aceitar que É. alguém se riu e rir-se É. com a pessoa. Aceitares que alguém chorou e tu perceberes porque é que alguém chorou e incorporares isso na tua música e na tua atuação. Vejo muito mais essa metamorfose com o momento, com Hum. uma coisa artística, do que uma pessoa, Um bloco. um bloco de pessoa não é intransigente, Intransigente. não é intransigente, é intransponível. Aham. Sim, Percebes? sim, quase que impermeável. Sim, Né? sim, Não sim, é? Não impermeável, é. exatamente. Ou seja, mais depressa Atira a capa. me conecto com alguém que tirou a capa, exatamente. Ah, Exatamente. mas isso é normal. Ou não é? Eu acho Olha o valor eu da acho palavra normal. Lá está, acho que pode ser normal para um nicho de pessoas, mas a maioria das pessoas nem sequer pensa sequer nisso, sabes? Sim, Lá sim. está, por causa dessa categorização que É está a outra haver. vez. Mas é daí Porque esta está a questão haver de uma estar. categorização do pensamento também. Ai, não é E tão cansativo, não é? essa categorização do pensamento é que é cansativa. Tu percebes que as pessoas estão a pensar como lhes disseram para pensar e não porque aconteceu aquilo, estás a ver? Isso é que é estranho. E tu vês, tipo, que as pessoas perderam ou estão a É tipo, perder habilidade com o momento. sim, e dá vontade de abanar e dizer, mas espera, olha, o que é que tu Exato, pensas? exato. Tipo, espera aí, vamos esta parte. O que é que está aí dentro? Sim, O sim, que é que, sim. o que é que está dentro do teu coração? Mas a Ou, maioria das pessoas ah, nem põe isso para fora porque não não, sabe. E pois então não. não há uma. Não sabe e isto não é com julgamento, isto é Não, é com. dificuldade de É, acesso. é dificuldade de acesso que eu digo, exatamente. Exatamente. E esse perder-se do momento que eu acho que é. Acho que isso perdemos uma coisa enorme na sociedade, que é estarmos a dar ao que tiver a acontecer. Isso é tão Ah, bonito. ah, Isso é tão bonito, o improviso, é. a forma autêntica como tu vês as pessoas a reagir a coisas. Isso aí continua a ser the thing para mim. Eu Sim. gosto muito disso e sinto muito isso nos teus diários gráficos. Eu sei que estamos, tipo, estamos outra vez a transpor do momento de presença depois para um momento que está num quadradinho ali. Uhum, Mas pronto, com aquilo, com o meio que está disponível de partilha de algo, uhum, eu sinto essa tua vontade de eu só estou, ok, eu estou aqui, eu estou presente.
mas esta é uma captura do momento presente que eu vivi Uhum. e que eu estou aqui. São os meus recortes, Exatamente. sabes? Tipo, como se fosse um grande rolo gigantesco e tipo, Sim, tens ali tipo os teus. Ai, como é que se diz? Os negativos, sabes? sim, 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 completamente. Vá, e é muito bonito, porque é só tipo, ok, eu estou vivo, eu Sim. estou a viver. E eu gosto de incidir nas coisas mais básicas. Não sei se já Sim, sim, percebeste. mas é por isso que eu Sim, adoro. tipo, cheguei àquele sítio, não havia papel para limpar as mãos. Comi não sei o quê, É bebi não sei o isso. quê, fui fazer xixi, mas depois não havia luz. Sim. Ah, pronto, encontrei a Carolina, está muito gorda. Estás a ver? Essa cena, pá, esses pensamentos que toda a gente tem Mas que e que ninguém ninguém partilha. partilha, sabes? Porque é tipo, ai não, espera que eu tenho de deixar aqui uma grande mensagem, eu Exato, tenho que vender qualquer coisa. completamente, Tipo, completamente. Há e sempre não. esse pretenciosismo É, a uma pretensão a algo, não é? é, Uma é. pretensão a algo. Porque é Não que há não pode ser uma. só? É Sim, isto. não há uma utilização banal, não é? Sim, sim. Sim, completamente. Então é um É o meu bocadinho, ainda bem que isso está a relatório. passar. É o meu relatório. Olha, aquelas lulas estavam bem grelhadas, puseram o azeite bem, não sei o quê. Porque é o que eu estou a pensar, sabes? Sim, E isso sim. vem muito também do Andy Warhol, que eu adoro o Andy Warhol, e acho É, que as pessoas, algumas perceberam, outras não. A cena da banana no Festival da Canção vem um bocadinho daí, foi porque há um muito. momento no festival em que eu como uma banana em direto e pronto, pronto, isso começa a ser momento no Twitter de conversa e não sei o que, e vem Uhum. muito do World também, essa cena, e é uma espécie de um grito de vejam o quão random é estarem a ver uma coisa normalizada e de repente reagirem todos a uma coisa que sai fora. De, Sim, porque eu estar a ser entrevistado pela Inês Lopes Gonçalves, adoro a Inês, sim. pessoa incrível, adoro o Salvador, estou ao lado dos dois e de repente saco de uma banana. E no momento em que o júri estava a dizer que X ou Y. E isso é tão estranho Mas é tão que. normal. Mas é tão normal ao mesmo tempo. Sim. Sabes? Que. Para as, eu acho que isso faz pensar, não é? Para as pessoas porque é que é estranho. Sim. Mas se calhar não faz. E o diário é uma extensão dessa banana. É uma É, extensão dessa. é muito lindo. Disto ser bullshit e eu não estar ali, estás a ver? Eu Yeah. não estar naquelas luzes e naqueles Uhum. espetáculos eu estar na parte mais essência, sabes? É E por isso que estás básica. aqui. É por isso que estás aqui. Ok. Não, é porque é assim, é uma cena que tipo, eu sinto que este tipo de conversas que eu tenho são sempre com pessoas que sabem, não é o saber, mas tipo, que se interessam mais pelo que está por dentro. Uhum. Tu Não falaste tanto o que disso há está. bocado, sim. Sim, Sim, eu não sei se já falei aqui, paciência. sim, sim, Mas sim. é tipo, é só. Não é uma questão de elite, não é uma questão de ter feito mais ou ter feito menos, não é uma questão de ser melhor ou de ser pior, não é uma questão de ter mais ou menos reconhecimento. É óbvio que faz parte dos processos de cada um. Para Uhum. algumas pessoas isso é muito importante, para outras não é nada. Sim. Para mim já foi ultra importante. Sim, E faz parte de várias claro. fases da nossa vida. Tipo, e como tu disseste bem, a tal espiral que é horizontal, estás aqui, depois podes voltar ali e está Uhum. tudo bem. Mas ter na mesma essa. Não é, nem há uma palavra para definir isto. É o saber, tipo, a essência interessa-me, eu quero partilhar a minha essência, Uhum. eu quero conhecer a tua essência. Eu acho que É a palavra pode ser, ou espero que seja liberdade. liberdade. Sim, Sim, para ser, sim, para seres o que tu estás a imaginar sim. que és tu. Estás a ver? É uma É um liberdade e ao bocado mesmo isso. tempo é quase como também é um amor, não é? Um quê? Amor. É amor, sim. Porque Sim. tu podes ser muito livre, mas se tu não gostares Amor da. próprio, muito, Sim, muito amor sim. próprio. Sim. De tu perceberes tipo, ok, isto E de eu vibro em fascínio. amor e E de de fascínio fascínio pelas coisas, pelas coisas. sabes? Sim. De tu estares em constante De tudo descoberta. ser belo. Sabes? Ou não. Sempre me interessou aquele modo de quando tu vais viajar, Sim. E as que coisas olhas à começarem a ser volta. deslumbrantes, sabe? Sim. E eu pensava, mas porquê que estou a sentir isto? Porquê que eu cheguei a Marrocos e isto é deslumbrante? Porquê que eu cheguei. E tem a ver com a norma, não é? Tu estavas a Sim. falar do que é normal. E isso é uma coisa que me interessa e que sempre me interessou imenso, que é
porque é que eu me deslumbro com determinadas coisas e com outras não? E como é que eu posso aceder Este a esse deslumbramento. deslumbramento estando na minha cidade e estando na minha norma, entre aspas, Não. estás a ver? Como é que eu acordo e fico maravilhado com um kiwi que está no meu. Estás a ver? Como é que eu acordo e fico tipo, uau, E este kiwi, é o pá, mais. está absurdo. Estás a ver? Pá, é o kiwi mais incrível que eu já comi hoje. Estás a ver? Ou, pá, eu tenho muito essa cena de focado na experiência, estás a ver? Focado Sim, no que eu sim, estou a sim, sim. no que eu estou a sentir e no que eu estou a pensar e no que eu estou e pá, espero É fico um mesmo processo feliz que criativo. isso seja percepcionado de uma É. forma Por mim é. sim, não está Sim, a ser acho que está a mesmo. ser no geral. Sim, Ou sim, pelo menos sim, sim. pelas pessoas que reagem, né? Mas Sim, eu é. sinto isso online também, porque eu Hum, nunca tinha tido uma desculpa, entre aspas, para ir lá todos os dias, sabes? agora, Yeah. agora Eu tens. nunca usava, nunca usava. Ah, E eu nunca fui uma pessoa de diários. ok. Nunca meio que escrevi, nunca fiz journals, nem. Sim, sim. Sabes? Há um bocado essa. Mas Agora há um não bocado sentes que essa faz cena. parte do processo criativo? Mas pá, para mim Quase. nunca Não é fez, nunca fez. inconsciente. Inconscientemente sim, Né? mas nunca fez a parte da partilha, porque nunca Sim. me interessou que as O... pessoas soubessem que eu fui não sei onde, ou que as pessoas soubessem que eu disse não sei o que eu. Percebo, percebo. Estás a ver? Sim, sim, Isso sim. nunca me interessou. Sim. E agora é meio que uma desculpa para ir lá, sabes? A cena Qual é, foi uma ideia experimental e foi, sim, foi e tornou-se numa cena. e ficou tipo, Sim, é isto, it's working. foi a resposta das pessoas e a Yeah. forma como essa autenticidade foi espelhada que eu acho que trouxe um bocadinho isso. Eu Sim, acho que é porque é uma parte de ti. sim, e que é verdade também. É, Sim, é. é verdade. Se calhar não estou preocupado em dizer que estive em programa X ou Y ou a esgotar salas X ou Y. Não. As Estou pessoas preocupado acho em que é. dizer que aquele frango foi o melhor frango do meu dia. Estás a ver? E é uma coisa pá, que é básica, não é? Que é simples. Mas sabes, Mas dentro dessa simplicidade é tão absurdamente complexa e é tão difícil de aceder que eu acho que passa a ser uma coisa complexa na sociedade contemporânea. tu deste-me agora aqui uma luzinha interna que é do género. É só uma forma criativa, ou não, ou simples. Quem quiser etiquetar, etiquete. Eu não Uhum. gosto, agora, não quero usar etiquetas para nada, mas é só uma forma de chamar o olha e tu, como é que estava o teu frango hoje? Completamente. Completamente. E há Estás a muita ver? gente que reage Tipo, assim. sim, Muita tipo, gente que manda mensagens a como é reagir que dessa é? Não forma. é? Do Yeah. género, tipo, tu já hoje, como é que está a ser o teu diário gráfico? Como é Sim, que está sim, a ser o sim. teu dia? As pessoas não estão muito focadas no dia, mas estão focadas em É, objetivos, metas macro e não estão muito focadas no dia a dia, sim, não no é? dia a dia Hora a hora. ou no bem-estar Sim. próprio, sabes? Ah, Yeah. pá, sim, mas então faz-me, por acaso, faz-me a mim, não é que faça confusão, é, eu sei que a sociedade é assim, mas realmente há um filme, que eu agora não sei o nome exatamente, mas que fala exatamente desta capacidade, a possibilidade de tu reviveres o mesmo dia. Uhum. Uma espécie de comédia romântica levezinha, mas com uma história engraçada. Ok. É um filme britânico, se não me engano. Britânico? Bem, não interessa. A cena é, tens a capacidade de te ires enfiar num armário e tipo, escondes-te e revives o dia que queres reviver e podes fazer o que tu quiseres naquele dia. Uhum. E só não podes fazer algumas coisas para não alterar depois o curso do teu futuro, do teu eu naquele momento. A mensagem desse filme, no fim, é basicamente a possibilidade, tu tens a possibilidade de reviver, ele, neste caso, este personagem. Mas o interesse dele é viver cada dia como se fosse esse reviver e é a última possibilidade de o fazer. Uhum. Ou seja, o prestar atenção ou tu dares o troco a alguém e sorrires. Tu cruzaste com alguém na rua e em vez de tipo, estares, tipo, sei lá, Apático apático, tu é como as pessoas sorris. estão. E sim, sabes, tu percebes que, espera, eu se calhar não posso repetir este dia. Uhum. Então, Eu acho que isso tem muito a ver com as ações
não significarem, porque antigamente, não quero ter uma conversa de velho restelo, mas antes, sem a cena online e sem esta narrativa digital, quando tu fazias uma coisa no mundo real, isso tinha repercussões. Mas agora as repercussões disso são bastante diferentes. E tu meio que podes ser, como há esta individualização, não é? Hum. Tu meio que podes ser o que te tiver a apetecer naquele momento, que depois vais justificar isso com o que for. E isso é uma coisa má na minha forma de ver as coisas, porque deixou esse momento presente de tu agradeceres ou de tu identificares a pessoa ou aperceberes-te da presença e dizeres à pessoa que a pessoa está ali e reconheceres a presença, perde importância. Porque isso já não tem uma repercussão. Isso tinha importância porque tu notavas a pessoa e eras notado também. Sim, sim. Então, se quando tu reconheces a pessoa, a outra pessoa é apática, isso não te vai trazer nenhuma. E eu acho que é isso, é esse rewarding que acabou e que agora se transmutou no que é o instant rewarding Sim. digital, Os likes. dos likes não só dos likes, mas de- dos comments também O reconhecimento, de é certa dessa forma, recompensa ali imediata, sabes? É. Nós queremos muito isso. Tipo, acabei de fazer este chá, diz-me que gostaste do chá. Pá, se calhar só te vou dizer daqui a um mês que adorei o chá. Estás a ver? Não precisa, não, eu não preciso ir para um like no chá. Sim, Estás a ver? sim. Então é um bocado essa ideia de nós termos que dizer tudo o que sentimos e o que pensamos no momento É. e a pessoa ter instantaneamente essa gratificação do que fez, não é? Isso é uma ótima Isso, reflexão. isso perdeu-se um bocado essa, essa forma de fluir, no momento presente de fluir. Sim, sim. Mas seria bom, bem, nem que fosse depois um. Antigamente poderia haver sempre um envio de uma carta Uhum. a Sim. dizer Isto gostei depois muito do confunde-se teu tudo chá. com a questão da forma, não é? Porque Sim, tipo, isto depois agora está tudo tão categorizado que não sei, eu recebo sempre tudo online, tudo, desde o meu banco sim, sim. até à pessoa importante, é tudo no ecrã. Portanto, Sentes que isso acho que permite é. uma não hierarquização das coisas? Mas, Ou mas, assim, no mas isso não sentido, é positivo para mim. pois, Tu meio que pões tudo no na mesma, mesmo. Sim, na mesma coisa quando as sim. coisas eram compartimentadas. Sei, sei, Ainda sei. hoje É estava a falar muito ao igual. almoço sobre tu teres que ir ao banco porque tinhas que fazer uma transferência. Sim, Só isso sim. punha o peso da responsabilidade da transferência, punha tu vestiste, tu ires ao banco, Falaste com aquela tu falares com pessoa. a pessoa compreender-te, ou seja, o que abre? Abre aqui um caminho, se calhar um bocado mais imediato, mas ao mesmo tempo abre um caminho de apatia e É, de, e porque já de não tens de te relacionar com bored. o outro. Exato, é um bocado isso. Essa Eu sinto-me pessoa. sempre bored na sociedade Hum, hoje em hum. dia. E também não quero, há bocado estava a dizer, não quero que isto seja uma conversa de meio velho do Restelo, Não. mas eu sinto sempre, e não é que eu acho que as coisas estavam melhor antes, porque acho que há muitas coisas agora que estão mais confortáveis e mais acessíveis e mais fáceis, mas ao mesmo tempo, dentro dessa facilidade toda, meio que fiquei aborrecido, sabes? E acho que é um bocado Ok, isso que as pessoas sentem. ok. Sentem um aborrecimento com tudo, É sabes? tudo boring porque está Tudo tudo fácil, aqui. que é tudo fácil. É. Repara, tu há 200 anos, para uma pessoa, para um ser humano, comer peixe cru com soja, Tinha de ir ou buscar. há 300 E anos, um rei não soja, podia fazer isso. Um rei não podia fazer. Ou seja, nós hoje vivemos melhor do que qualquer rei há 300 ou 400 anos, completamente. mas todos com esta ideia de que não estamos bem e de que Nunca não estamos somos bem. suficientes E que não. e de que estamos sozinhos e de É. que estamos. Ou seja, até que ponto é que isto não nos está a desligar? Até que ponto é que isto não é a nossa primeira ligação com o algoritmo? Eu tenho uma canção no Felicidade que se chama Deus Algoritmo e que fala muito nisso, nessa ideia de que até que ponto é que nós já não estamos a decidir? Uh, Hum, Até que ponto isto entra aqui aham. uma cena de livre-arbítrio, não é? Sim, sim, sim. Não, E de liberdade que estávamos a falar, mas será que estamos a decidir?
Ou será que não está uma cena maior a decidir por nós e nós somos números? Somos Estamos a ser. espiões. Somos uma espécie de. Exato, peões É um que estão a jogo. ser postos Não. naquele momento, naquela hora, porque tínhamos de estar a ser postos naquele momento e naquela hora. Em certas coisas eu acredito nisso. Sim. Uhum. Uhum. Só não sei se é uma questão de uma conspiração em que, ok, estamos todos a ser influenciados e é o quê? São os interesses do é capital, não é? É de alteração de comportamento, é... Ou então se é simplesmente, ok, não, espera, sim, somos todos, tipo, estamos todos em rede, somos todos influenciados uns pelos outros e realmente eu estou onde eu devia estar naquele momento porque faz parte da minha espiral, estás a Uhum. ver? Uhum. Estou a falar até de coisas básicas, tipo, do Sim, género, sim, tipo, sim. agora fui ali àquele restaurante e cruzei. Isto aconteceu no outro dia. Tipo, fui a um sítio à procura de alguém, de um grupo de pessoas, e encontrei outras pessoas e acabei por fazer algo que já queria ter feito através do telemóvel, que era partilhar, tipo, uma informação interessante, Uhum. útil para aquelas pessoas que estão à procura de casa. Uhum. E senti tipo, uau, espera, ok, não encontrei a minha missão, mas acabei por ter Uhum. outra Eu missão acredito, aqui. continua a Tipo assim, acontecer as cenas do momentos acaso. espontâneos e acho que é de nós darmos a isso. Não é? Sim. Nós estivemos a falar sobre milites, estivemos a falar sobre eu estar no campo, estivemos a falar sobre. É um bocado de dar-te a isso, Mas tu dar-te a estás a essa. viver um bocado essa. Tu conseguiste trazer essa parte de livros e essa espontaneidade e esses encontros agora aqui em Lisboa, não estás? Espero que sim. Estou a tentar. Sim, Sim. estou a tentar trazer o que aprendi, especialmente pôr isso na música e depois passar essa mensagem às pessoas, que eu acho que vai ser no próximo ano. Hum. Acho não, tenho certeza que vai ser no próximo ano. Já a data? Ainda não há E data. ainda não, ainda não. Uau! E acho que é um bocado isso, é tentares espelhar o que aprendeste, sabes? E Sim. tentar pôr cá fora o que. Acho que essa sempre foi a minha missão, tipo, trazer essa liberdade aos outros e tanta gente que me disse, sabes? Tanta gente que eu estou em sítios random aqui em Lisboa que me vem abraçar e dizer, olha, foste a minha companhia na pandemia, ou salvaste-me durante não sei quantos meses a ler o que tu escreveste, ou até artistas como, por exemplo, a Ana Bacalhau, que me disse, olha, convidaste-me para 3 Janeiro Sessions, que é um conceito que eu Sim, tenho. eu fui ver também. Tu foste ver? Sim, sim, Com a Ana sim. Bacalhau? Não, Ah, ok, eu ok. fui Foste ver só outra, explorar, ok. assim, Ah, foste ver online, ok. sim. Pensava agora que tinhas mesmo ido ver na sala de espetáculos. E Ah, eu, não, não, pronto, vi yeah, online, infelizmente. sim, eu depois vou fazer Agora mais. estou. Eu vou fazer mais. Pronto, mas ela dizer-me, olha, na pandemia convidaste-me para estes espetáculos e salvou-me. Ou trouxeste-me isto e isso trouxe-me aqui uma luz. Estás a ver? Ah, Se eu puder fazer isso, se eu puder partilhar algo. algo, já estou a cumprir 99% da minha missão, mesmo. Acredito Fico tão mesmo nisto. feliz. Mesmo. Sentes então que estás a viver de acordo com a tua essência. Sinto, sinto, sim, sim. Sim, há muitos percalços Oh, no sim. que é o caminho e como eu quero construir o caminho e depois as pessoas que aparecem e há pessoas que servem esse propósito, outras Sim. pessoas que o ressignificam, outras pessoas que. Mas dentro desses percalços sinto que toda a vida estive a viver alinhado com o que eu queria fazer e que eu, com o que eu sinto, sim. Foi Sim. desde, e por acaso, eu agora estou a dar aqui uma volta ao contrário, mas a espiral é mesmo assim. Tu sentiste desde pequenino, tipo, sei lá, desde que te lembras, este era o caminho. Não, não, isso Não? não. Isso não. Não, nunca tive. Aliás, a minha família não tem ligação assim com a Não. música de tocar nem nada, Uhum. sabes? E foi uma coisa que foi surgindo ali, sei lá, 12 13 14. Começa a surgir porque eu em Coimbra comecei a fazer umas canções em inglês. Antes disso, o meu pai dá-me tipo um violino Hum. e eu digo que quero trocar o violino por uma guitarra. O meu pai troca o violino por uma guitarra e de repente tinha uma guitarra lá em casa e às vezes ia tocando. E aquilo passa a ser a minha companhia. Ok. Estás a ver? Foi E veio desse aborrecimento de eu estar sozinho com a guitarra, começam a surgir canções. Acho que acontece um bocado com muita gente. E essas canções, depois veio uma banda toda em inglês, veio amigos que também tinham esse interesse em comum e veio uma vontade de perpetuar o que eu estava a fazer
e uma seriedade para com o que eu estava a fazer. Ok. De perceber, não, eu tenho realmente aqui uma oportunidade de espelhar o que eu estou a sentir e de passar o que eu quero dizer. Então isto é um veículo que me foi dado, Sim. sabes? Eu olho para a música como um veículo É um mesmo, veículo. É. como uma canalização, coisa que passa por mim e que tem que ir para as outras pessoas. E eu só faço isso. Eu Só também. faço isso, só ponho ali no estúdio e ao vivo e no que for, as Dás coisas para as voz. pessoas verem, coisas para as pessoas. Nunca é uma coisa, ou tento que não seja uma coisa de ego, estás a ver? Tento que Hum. não seja uma coisa de reconhecimento ou de. Acho que são coisas que estão associadas, não é? Porque Infelizmente, mais acho pessoas que ouvirem sim. significa mais reconhecimento e depois isso também Mas mexe com o teu ego e também mexe com. É uma coisa meio pescadinha de rabo na boca e é, meio é. quase paradoxal, não é? Porque tu queres que mais pessoas ouçam e isso significa mais Sim. reconhecimento vai trazer outras repercussões. Mas sabes que nós temos uma associação um bocado errada às vezes. Não significa que realmente o ego não tenha as suas parvoíces. Que tem, Uhum. faz parte de todos Tem, nós. tem Sendo as suas artistas ou não. partidas. Tem, tem. Tem. Mas o ego existe realmente para nos proteger. Uhum. E para nos permitir escapar um bocadinho de certas coisas que nos podem colocar em perigo. Claro. Ou de nos fazer crescer. Portanto, nem sempre é aquela história que né, as pessoas associam ainda muito de ai, o ego é mau, é, corta o ego, tira o ego. Uhum. Não, o ego é uma expressão da essência. Uhum. Agora, pronto, é como tudo, é uma questão de equilíbrio e de situação e de contexto e de forma. Uhum. Quem não tem um ego tão bem definido acaba por às vezes ter de fazer ainda um trabalho maior e ter maiores dificuldades em descobrir quem é. Uhum. Em perceber, tipo, o que é que eu vim aqui Completamente. fazer? Como isso veio ter comigo de uma forma tão natural, foi um trabalho que eu meio que fui fazendo com a minha Assim, profissão. sim. Então eu nunca sinto, isso é um clichê gigante, mas eu nunca sinto que estou a trabalhar realmente. Sinto sempre que me estou a trabalhar É tão bom. ao fazer. É tipo, É uma coisa, é estrelinhas. maravilhoso mesmo. É uma coisa pela qual eu fico grato todos os dias mesmo. E também tenho momentos de incerteza e de achar que não quero e de que não é a minha missão e depois descubro sempre que é por ali. Boa. Descubro sempre que a música vai falar mais alto. E que O- era uma fase e que era ok. uma, sabes? O que é que surge? Não, não o que te faz duvidar, mas o que é que surge que te relembra? Eu acho que é aquilo que eu estava a dizer há bocado, que é, não é o reconhecimento, Hum. mas é de Vou coisas acender. pequenas virem ter contigo em momentos que tu não estás à espera. Essa Ok. espontaneidade e as pessoas darem-te isso. Sim, sim. De repente uma pessoa chegar ao pé de ti e dizer eu sempre, toda a minha vida, quis dizer o que tu estás a dizer e nunca consegui. Hum. E tu puseste em palavras o que eu queria dizer a uma pessoa. Pai, isso é É, gigante. Isso é é gigante. enorme, é Isso enorme. é. E por isso é que eu acho que é tão importante darmos esse valor à canção, o valor à palavra, o valor. Estavas a falar de significado e de significante. Isso são meio que situações monstruosas dentro do que é pointless, especificidades pointless, estás a ver? Sim. Se as pessoas acham que tem a ver com o dicionário, ou que tem a ver com correção, Não, ou que tem a não, ver com. nada, nada a ver E, com isso. e não tem nada a ver com Não, isso. Tem a não. ver com sentido e Sim, sim. com mentalidade E com a mesmo. forma que como tu podes ressignificar dentro de ti tanta coisa. Exatamente. Não se Exatamente. trata do que é. Espera, deixa-me ir aqui ver no glossário o que é que isto quer dizer. Não, é. Ok, para mim esta palavra, durante uma fase da minha vida, recebia assim, Uhum. ou associava a uma emoção ou qualquer coisa. E alguém, uma experiência, permitiu-me eu ressignificar isto e eu agora tipo, tenho um outro sentido. É como é a tal história das perspectivas, sim. Uhum. Quase também da tal dança da vida, né? E
até nas palavras ou nas músicas. Não sei, eu acho que acontece, tipo, tu podes ouvir uma canção num momento da tua vida e aquilo fica ali, tipo, pelo menos para mim, eu sou de grandes paixões, sabes? Acho que é assim. Mas se for preciso, tu ouves anos depois e percebes que estava ali qualquer coisa que tu não tinhas captado naquela altura. Uhum. Completamente. É Completamente. a mesma coisa com livros e com outras coisas, mas com. Não é algo que está ali, toda a gente ouviu, mas ele não bateu da mesma forma, Uhum. não entrou da mesma forma. Sim. Se calhar era um filtro que estava aqui dentro que não estava bem, tipo. Isso aconteceu-me várias vezes com o Príncipezinho. E por isso é Tenho o que, príncipezinho ali sim, na minha por isso é que mala para reler. quando conheci a tradutora do Príncipezinho, que eu Oh, não sei se sabes, mas é a mãe do Luís Brethel, sabes quem é o Luís Brethel que faz, olha, posso, sei, sim, que sei. faz Vi técnicas os de vídeos. Sei, respiração e não sei o quê. é! Não A sabia que mãe era a mãe dele dele. Mais foi um a filho. tradutora do Saint-Exupéry. E nós estávamos a falar disso num retiro e de repente isso veio e ela começou a falar disso, começou a falar de como tinha feito e do porquê e não sei o quê. Eu comecei-lhe a perguntar e eu fiquei muito interessado, sabe? Sim, é o E poder das disse-lhe palavras. isso. E disse-lhe, olha, as tuas palavras já bateram para aí de 3 ou 4 formas diferentes, em momentos diferentes da minha vida. Sim, As mesmas palavras tiveram sim, significantes diferentes. É bem sim, curioso. sim. É mesmo bonito isso. É a beleza da vida, por isso é que nunca vale. É só continuar. Mesmo. É só continuar. Mesmo. Mesmo. Sem conclusões e ideias fixas, mas pronto, isso depois cada um faz o que quiser. Uhum. Queres dizer alguma coisa? Não, acho que foi uma conversa bastante Sim. complexa Sim, um e, bocado. e longa. Acho que foi Sim, bem, no olha. bom Mas no melhor obrigada, dos obrigada. sentidos. Sim. No melhor dos sentidos. Longa. Não, não, Tipo, não, no melhor dos sentidos. Mesmo no melhor dos sentidos. Acho que foi mesmo uma conversa incrível. eu tive o maior gosto em ter-te aqui no meu cantinho, em falar contigo sobre e ouvir-te. Ah, é fantástico quando. É raro que isto aconteça. Uhum, Quando tu conheces alguém, só assim, tipo em 5 minutos, e não crias ideia, não é? Nem percepção. uhum, Mas eu, desde que tive a oportunidade de me cruzar contigo ali no rápido almoço, pensei, vai, quero mesmo ter a oportunidade, da mesma forma que ando aqui, não é? A tentar namorar a Dani também, tipo, Dani, Ana, a tentar encontrar-me com ela. Mas sim. é, é ainda melhor do que aquilo que uma pessoa pode pensar. Ou seja, eu nunca crio ideias fixas sobre as pessoas, não consigo, não Uhum, sei, mas é que o teu pensar, o teu sentir, o teu caminho até aqui, a forma como tu vês as coisas e a forma em que o lugar em que tu estás, em que tu és, uhum. é fantástico porque Fico mesmo feliz a que tua digas isso. arte, a tua música, a tua voz, opa, faz sentido. Uhum. Eu não estou a usar a expressão certa, certa ou errada, mas a expressão que eu gostava de usar. Mas, Mas estás a sim, passá-lo sabes? da forma certa, tu percebes o que queres Pronto, dizer. Sim. é isso. E Desde obrigado que passe, pelo é convite. só o que eu quero. Nada, obrigada por Obrigado. teres vindo. Obrigada mesmo. Obrigado. Mesmo, Eu. mesmo. Pronto, estás livre.